Acharam? Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Até aí, por enquanto. Então lembra, capítulo passado, Paulo estava onde? Em Atenas. Ele deu aquele discurso no Areópago. Algumas pessoas se converteram, outras falaram para ele parar quando ele falou sobre a ressurreição de Jesus. E ele ficou um tempo em Atenas, mas depois ele resolveu continuar a viagem, indo para Corinto, que também ficava ali na região da Acaia, que é a atual Grécia. E o texto fala que ele encontrou lá um judeu chamado Áquila, a esposa Priscila. E eles estavam vindo de Roma, porque o imperador Cláudio tinha expulsado todos os judeus de Roma. Isso vai acontecer de novo mais para frente, com o imperador Nero também, que vai vir depois desse imperador aqui. Mas ele mandou expulsar os judeus tiveram que se espalhar para onde eles conseguissem encontrar casa, onde eles conseguissem trabalhar. E como Corinto era uma cidade muito grande, era uma metrópole, na época, eles foram para lá porque também existia um grupo grande de judeus na cidade. E então eles encontraram Paulo lá e eles tinham o mesmo trabalho, que era fazer tendas. Que tipo de tenda era essa? De acordo com alguns historiadores, provavelmente Paulo fazia tenda da lã, do pelo, do couro de cabras, que eram naturais de Tarso, da onde ele veio. Então, era muito comum os meninos judeus, não importando qual carreira eles fossem seguir, quando fossem adultos, eles aprenderem algum ofício, seja o ofício dos pais, ou qualquer outro tipo de ofício, para que eles não passassem fome em nenhum lugar quando se eles fossem para fazer alguma viagem, fossem expulsos da sua terra, porque o judeu já estava preparado para isso. Ele sabia que a qualquer momento alguém ia invadir e expulsar eles da terra e eles tinham que fugir e tinham que se virar. Então eles já estavam preparados. Foi o que aconteceu com Áquila e Priscila, não foi? Saíram de Roma, foram para outro lugar. O que a gente vai fazer? Vai procurar emprego? Não, a gente tem o nosso emprego, o nosso negócio. Vamos dar continuidade. E Paulo a mesma coisa. Quando Paulo não tinha dinheiro que as igrejas mandavam para sustentar ele trabalhava. Não tinha problema nenhum em fazer isso. E aí quando chegava o dinheiro, ele deixava de trabalhar para se dedicar à pregação, ao ensino da palavra. E aqui existe uma dúvida bem grande, se Áquila e Priscila já eram cristãos ou se eles se tornaram cristãos através do testemunho de Paulo.
Não dá para saber, o texto não fala, né? Mas com certeza, se eles já eram cristãos, eles aprenderam muito com Paulo, nesse tempo que eles passaram juntos, tá? E se não eram convertidos, se converteram ali com Paulo. Então, e aprenderam muito com Paulo também, né? Imagina só, trabalhando lá, fazendo as tendas, né? E conversando a respeito de Jesus, a respeito de Deus, das profecias cumpridas do Antigo Testamento, né? Deveria ser muito legal estar trabalhando e conversando sobre essas coisas. E essas tendas, elas tinham muitos usos, né? Podiam ser tendas que eram armadas dentro da cidade, no comércio, né? Tipo nas feiras, né? Você armava lá a tenda, ou então tenda para viagem, para fazer acampamento enquanto você está viajando, né? Ou para cobrir carroça, né? No caso de chuva, então, todo tipo de tenda. E o texto fala no versículo 4 que todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Esses gregos deviam ser prosélitos ou simpatizantes, né, com o judaísmo. Todos os sábados, então, Paulo estava lá anunciando o evangelho. Então já dá para saber que Paulo ficou bastante tempo ali, né? Se ele fala todos os sábados, tem várias semanas que ele já está ali. Então, quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Por que ele parou de trabalhar então agora? Porque chegou o suprimento para ele. Porque chegou o suprimento. Silas e Timóteo trouxeram a oferta que a igreja dos Tessalonicenses enviaram para ele. E é nesse momento que ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, enquanto ele está em Corinto, né? Agradecendo a oferta, né? Dando algumas orientações, tirando dúvidas que Silas e Timóteo levaram, né? Que a igreja estava perguntando para ele qual que era qual a resposta para essas dúvidas. Então, como trouxeram a oferta, Paulo não precisa mais trabalhar por enquanto, então vamos se dedicar agora à pregação. E fala assim, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Essa é uma prática bem comum, né, de bater os pés quando você era mal recebido. Jesus falou para os discípulos fazerem isso quando enviou os 12, né, para pregar, quando enviou os 70. Se alguém não receber a mensagem de vocês, tira a poeira do pé, né, bate a poeira do pé e segue o caminho. E Paulo fala que sim, que o sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês, porque ele agora está isento no caso deles não se arrependerem e ir para o inferno, a culpa não é de Paulo, porque Paulo anunciou, né? A mesma coisa que Deus falou para Jeremias, né? Fala, se eu mandar você falar alguma coisa para alguém e você não falar, o sangue está sobre você. Mas se eu mandar você falar e você falar e a pessoa não se arrepender, você está livre da culpa. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Ezequiel também fala sobre isso, né? Uhum. Ezequiel também fala. Ezequiel ou Jeremias? Ezequiel, acho que Ezequiel. Procura aí, não sei se você vai procurar, então procura aí. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Então esse Tício Justo é um gentil prosélito do judaísmo que se converteu a Jesus. E Paulo foi ficar na casa dele, porque agora ele vai se dedicar à pregação aos gentios, não mais aos judeus. Então ele devia estar ficando antes com Áquila e Priscila, mas como Áquila e Priscila eram judeus, ele vai
ficar na casa de um gentil, para que não fosse um impedimento dos gentios virem até ele para ele anunciar o Evangelho. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sinagoga. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, de forma geral, os judeus não aceitaram o Evangelho, mas alguns judeus de Corinto se converteram. Mas muito mais gentios, gregos, se converteram. Por isso que Paulo chega um momento que, nesse momento aqui, ele fala: não vou continuar pregando para vocês, vocês estão duros, que o sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês. Vou pregar para os gentios, porque os gentios estão receptivos. A gente acabou de cantar o hino. Fala que as nações clamam por luz. E Paulo estava no seio da luz, e a luz brilhou no meio das trevas, como João diz, no Evangelho. E os gentios estavam se convertendo aos montes ali em Corinto. Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O que Deus está falando? Paulo, prega, porque nenhum mal vai acontecer aqui em você, como aconteceu na primeira viagem, que ele foi apedrejado. Pode pregar que você não vai acontecer nada com você aqui, e eu tenho muito povo nessa cidade. Então, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então ele ficou 1 ano e meio, isso não é a partir desse momento, é 1 ano e meio no total. Desde que ele chegou em Corinto, foi 1 ano e meio que ele passou ali, edificando a igreja, ensinando a igreja, montando a liderança da igreja. Então 1 ano e meio ele fez tudo isso. Versículo 12. Quando Gaio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gaio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos, e eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gaio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Da mesma forma como os judeus fizeram em outras cidades contra Paulo, levaram Paulo aos líderes da cidade, levaram ao procônsul aqui, para ser julgado por distúrbio da paz. Só que, no mesmo caso que aconteceu em outras cidades, a acusação não foi aceita. Por quê? Porque o procônsul Gaio percebeu que o que estava acontecendo era uma coisa da religião dos judeus, não tinha nada a ver com a sociedade. Ele não ia perder tempo, mudando um pouquinho as palavras dele, mas dando o mesmo sentido. Eu não vou perder tempo com essas questões, eu tenho coisa mais importante para fazer. Então vocês resolvam essas coisas entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso. E quando ele sai do tribunal, os gregos pegam o Sóstenes, que é o chefe da sinagoga, e espancam ele. Porque ele que causou um distúrbio, aqui, você está usando o tempo do procônsul por essas questões, porque por causa dessas picuinhas. Aí pegaram ele e deram um espancamento nele diante do tribunal. Isso era tão banal que o procônsul Gaio nem se importou com isso. Deixou eles continuarem batendo nele. Por quê? Porque judeu para os romanos era uma classe bem abaixo,
socialmente falando. Eles não consideravam os judeus como um povo que se deveria respeitar desse jeito. Isso aí, deixa eles se resolverem, quer bater, bate. A não ser que o judeu fosse um cidadão romano, como Paulo era. Aí o caso era diferente. É um cidadão romano. E para os romanos, a cidadania romana estava acima de todo o resto. Então não importa se ele é judeu, se ele é da Europa, se ele é da África, se ele é de qualquer lugar. Se ele é um cidadão romano, ele é um cidadão romano. E ele vai ser tratado com a dignidade que o cidadão romano merece. Quem não é cidadão romano, dane-se. Vai sofrer o que tiver que sofrer. Está apanhando, é cidadão romano? Não, então deixa bater, não vamos nem se preocupar com isso. Então, os soldados romanos, os tribunais romanos, eles se preocupavam com a ordem. Se a ordem fosse perturbada, então eles se envolviam. Se não tivesse cidadão romano envolvido, eles batiam quem tivesse que bater, prendiam quem tivesse que prender. Se tivesse cidadão romano envolvido, eles iam fazer um interrogatório e punir quem tivesse que ser punido. Mas eles não podiam punir o cidadão romano sem o julgamento. Como era esse Sóstenes aqui, pelo jeito ele não era cidadão romano, então deixa bater. A cidadania romana era algo muito difícil de conseguir. Um dos meios mais utilizados para ser um cidadão romano era entrando no exército. Só que para ganhar a cidadania romana servindo o exército, você tinha que servir muitos anos o exército. Então, depois de todos esses anos, você ganhava a cidadania. Outro jeito era comprar a cidadania, que você também tinha que desembolsar uma quantia muito grande de dinheiro. É uma forma ilícita ainda. Por debaixo dos panos. Não era ilícito, era... Não, por quê? Para ser cidadão romano tinha vários privilégios. Como esse que eu falei, que você não podia ser preso, condenado sem julgamento. Você tinha proteção do exército em viagem. Se você estivesse viajando sozinho, encontrasse um destacamento do exército, você podia viajar com eles. Para garantir segurança, para acampar com eles também. Chegasse numa fortaleza, você podia passar a noite ali dentro. Os impostos para o cidadão romano eram bem mais baixos. Então, para o império, era bom que as pessoas comprassem a cidadania, porque a quantia era muito alta. Então, você imagina a quantia para comprar uma casa. Então, muitos soldados romanos, eles conseguiam comprar a cidadania antes de chegar no tempo que eles ganhariam a cidadania. Porque eles roubavam, tinham os espólios da guerra, eles iam juntando as coisas que eles iam conquistando, e aí chegava uma hora que eles tinham dinheiro para comprar, eles compravam. Porque para eles era muito proveitoso. Então, tudo isso os romanos eles consideravam como algo muito importante. Todas essas coisas que envolviam a cidadania romana, como algo que o auge da humanidade para eles era a cidadania romana. Não existia cultura melhor, não existia lei melhor, não existia governo melhor, não existia povo melhor. Eles eram os melhores. Então, quando eles começaram a expansão do império, eles queriam levar o ideal romano para todo mundo. É a mesma coisa que os gregos fizeram. Alexandre o Grande queria levar a cultura grega para o mundo todo porque ele considerava a cultura grega a melhor do mundo. Os romanos, a mesma coisa.
eles queriam mais territórios, porque cada território tinha os produtos, né, do comércio, expandir o comércio, todas essas coisas. Eles construíam bases, cidades para desenvolver a cultura romana. Né? Então, tudo aquilo que era romano para eles era o melhor. Por isso, as pessoas queriam ser cidadãs. Então, elas juntavam dinheiro para comprar a cidadania. A outra forma de ser cidadão romano era por nascimento. Se a sua família fosse uma família de cidadãos, os filhos também tinham a cidadania romana. Os filhos que eram reconhecidos como filhos legítimos. Por quê? Porque para os romanos também podia ter adoção. E a adoção de filhos, para eles, era muitas vezes até mais importante do que é hoje. Porque às vezes famílias que não tinham filhos pegavam alguma criança, um jovem, adotava como filho e dava para aquela criança, para aquele filho, toda a herança, o nome da família. E o nome da família era o que eles tinham também de mais importante, porque era uma família romana. E se fosse uma família da nobreza, então, melhor ainda. Foi o que Júlio César, por exemplo, fez com Brutus. O que Brutus fez? Matou até Túlio. E isso foi uma alta traição, porque ele matou o pai dele. Então, o proconsulário aqui, ele está preocupado com isso, com aquilo que é romano. Vocês estão discutindo por causa do judaísmo? Por causa da religião de vocês? Não vou perder nem meu tempo. Não me interesso por essas coisas. Vocês estão fazendo perder tempo aqui. Então, mais para frente, nas cartas de Paulo, vai aparecer um Sóstenes, que ele vai citar. Né? Não dá para a gente saber se é esse Sóstenes ou se é um outro, mas é o mesmo nome. Não dá para a gente saber. Então, Paulo nem chegou a discursar no tribunal, porque o procônsul falou: não estou interessado em vocês. Então, Paulo saiu de fininho, foi embora e pegaram o Sóstenes. Tudo isso que está acontecendo aqui em Corinto, Paulo tinha uma visão bem clara de como conduzir o ministério dele. Ele anunciava o evangelho para os judeus, depois para os gentios, e depois ele treinava a igreja. Estabeleceu os diáconos, os presbíteros, aí estabelecia a liderança, treinava eles, ensinava a palavra de Deus e ia embora. Em alguns casos, como a gente já viu, não dava para fazer isso. Porque ele era perseguido, tentavam matar ele. Mas ele deixou, por exemplo, Silas e Timóteo lá em Tessalônica para resolver essas questões. Ele ficou pouco tempo em Tessalônica. Então, vocês resolvem sair, eu vou continuar a viagem. Então, quando era possível ele deixar alguém, ele deixava. Em outros casos, ele volta para a cidade para ver como está indo, para continuar treinando a liderança, e continuar pregando. Isso é uma coisa que a gente tem que ter como cristão também, de planejar. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? É uma coisa que a gente vai começar a fazer esse ano aqui na igreja. A gente vai pegar alguns sábados desse ano para fazer esse tipo de treinamento, de fazer o planejamento, de executar o planejamento, fazer os treinamentos e assim por diante. Amém? Dúvidas? Eu tenho uma curiosidade quando Deus tinha prometido para Israel uma terra que manava leite e mel, que é tudo bom, tudo
pessoal que nômade, tudo isso consequência do pecado, né? É a quebra da aliança. Eles se afastaram de Deus, quebraram a aliança. E lembra, Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos e maldições. As bênçãos caso eles obedeçam, as maldições caso eles obedeçam. Parece que eles estão vivendo de favor na terra dos outros, né? Vão ficar aqui até com eles de incomodar, né? Aí expulsam. Não, lá em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, eles estavam mais tranquilos do que nas outras cidades, onde eles foram dispersos, porque os romanos respeitavam eles ali. Só que os judeus, eles eram muito de causar problema, porque eu já falei isso outra vez, que os romanos, em qualquer lugar que eles iam, eles levavam os símbolos romanos, né? Tinha a águia que eles levavam em cima do poste lá, e entravam na cidade como sinal de Roma chegou. Só que em Israel eles não faziam isso. Era o único lugar do mundo que eles não faziam isso. Porque quando eles fizeram, teve guerra. E foi horrível. Os romanos eles só tiraram a águia, acabou a guerra, todo mundo ficou em paz. Trazia a águia, causava maior problema. Aí a gente está aqui, tirou a águia, fica bom? Vamos tirar a águia então, né? Não tem problema. A gente está governando aqui de qualquer jeito. Mas os judeus tinham os grupos que a gente já discutiu, né? Dos fariseus, os saduceus e os zelotes. Os zelotes eram aqueles mais violentos, que faziam guerrilha contra os romanos. E por causa deles, os judeus acabavam sofrendo bastante diante dos romanos. Nas outras cidades, os judeus eram considerados culpados com um monte de coisa, que não tinha nada a ver com eles, mas eram considerados culpados. Então, aconteceu algum problema, aconteceu por causa dos judeus. Até Nero, o imperador Nero, quando dizem que ele mandou botar fogo em Roma, e dos distritos que não queimaram, a maioria era de judeu e cristão. E aí ele colocou a culpa nos judeus e nos cristãos, porque esses lugares não queimaram. Os judeus eram os palmeirenses, os romanos eram os corintianos pela água. Então, toda essa briga do judeu com os romanos, com qualquer povo estrangeiro, é consequência do pecado e do abandono da aliança. Eles não tinham nação ainda. Hoje eles podem dizer que tem uma nação, né? Que é Israel. Eles têm uma nação, mas eles não estão debaixo da aliança. Vamos lá? Pastor, deixa eu falar uma coisinha aqui. Pode falar. Só para o senhor orar. Anteontem, agora nós fomos para São Paulo, no médico da visão, né? E era para ver o resultado, quando eu ia fazer o transplante, né? Da forma. Aí ele olhou, aí botou lá um comigo, aí ele disse que está tudo limpo, a córnea está perfeitamente, né? Então, que na opinião dele, amanhã eu vou passar pela minha médica mesmo para ver se ela concorda, né? Aí, na opinião dele, não há necessidade de eu fazer o transplante ainda. Como eu tenho uma lente de quando eu fiz a catarata, aí ele colocou uma lente permanente, né? E eu tenho essa lente. E ele disse para mim que ele acha melhor fazer uma limpeza na lente, que já está há muitos anos, né? Fazer uma limpeza com laser. E ele crê que eu vá enxergar bem com essa de laser. Aí, se por acaso, eu acho que é o caso de ter alergia, alguma coisa assim, né? Se não der certo, aí ele me encaminha para o
Deus, né? Porque eu já fiquei assim ansiosa, porque até ele já queria fazer naquele dia, esse de laser, né? Aí, mas só que a ferramenta dele, as coisas dele estavam na outra clínica, estava chovendo, alguma coisa que também ia ficar mais tarde. Ele disse, se tivesse tudo aqui, eu faria aqui mesmo. Então deve ser coisa rápida, né? Sim. Mas essa oração. Vamos orar. Orar pela Lili também, né? Hã? Pela Lili. Está com o joelho travado. Amém? Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é tão rica, tão eficaz. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvi-la, para aprendermos mais a viver de ti, Senhor. Continua falando aos nossos corações, nos ajuda a meditar na tua palavra, que a gente pratique aquilo que aprendemos, Deus, e possamos honrar o teu nome com as nossas vidas e com a nossa igreja aqui, Senhor. Abençoe a Marice, Deus, que o Senhor esteja orientando os médicos de acordo com aquilo que o Senhor deseja para a vista dela, Senhor. Se é para fazer transplante, se é para fazer limpeza, Deus, que o nosso pedido, Deus, é para que ela volte a enxergar bem, Deus, e possa ler a sua Bíblia, possa estar conosco, Deus, nos enxergando bem, sem depender tanto da Rosa, assim como está hoje, Senhor. Que ela possa fazer as suas coisas sozinhas e estar conosco para te louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para ela e é isso que nós pedimos, Senhor, a tua vontade. Te rogamos também, Deus, pela Lili, pelo seu joelho, que o Senhor esteja curando, Senhor, que o Senhor esteja dando a ela o alívio que ela precisa, Deus, para que ela possa estar conosco novamente, para que ela possa cuidar do Gabriel, para que ela possa ajudar na sua casa e dessa forma glorificar o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado nas nossas vidas e nos ajuda sempre a estar debaixo da tua vontade, Senhor. Nos guarda indo para nossas casas e que possamos nos encontrar novamente no domingo para continuar, Deus, a nossa adoração a Ti. No nome de Jesus.